vaso de barro Ele coloca a porção da sua glória. Deus não se limita às limitações humanas, porque nós temos limitações demais. Nós, às vezes, não estudamos como deveria, de repente não temos o conhecimento como deveria. Às vezes a gente não tem o tempo que a gente queria ter para estudar e para orar. Enfim, são várias limitações de saúde, cada um dos irmãos também tem suas limitações. Mas Deus é grande porque Ele quer usar os limitados para poder demonstrar o poder da sua glória. Aleluia. Então Ele pega os pequenininhos e fala assim, eu vou usar os pequenininhos. Porque se eu usar os bonzões, aí o pessoal vai dizer que é porque ele estudou muito, mas quando Deus usa um pequeno, aí os irmãos dizem assim, não, realmente foi Deus. Porque não tinha condição daquele pequeno ser usado. Então, queridos, já vamos para a palavra. Na primeira carta de João. Bem, eu estou tendo que usar a minha Bíblia. Minha mini Bíblia. Ela é bem pequenininha. Eu uso uma Bíblia maior. Só que o estudo que eu preparei é mais voltado para essa versão atualizada, mas qualquer versão que os irmãos tiver vai poder acompanhar normalmente. E como eu preparei o estudo na versão atualizada, eu disse, eu vou ter que usar a minha mini Bíblia. Os irmãos podem se colocar de pé. Nós já vimos para o texto. Nós vamos ler o primeiro capítulo. Ele é bem curto, né? 10 versículos. Mas os irmãos podem acompanhar e que o Espírito Santo desde já possa ir revelando os nossos corações e falando conosco. Na sequência nós vamos fazer uma oração. Versículo 1. Capítulo 1 da primeira carta de João, tá, irmãos? Não é Evangelho de João. Às vezes alguém aprende o Evangelho de João, mas é a primeira carta de João, pertinho lá do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado, o que contemplamos. E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Versículo 2. E a vida se manifestou e nós a temos visto, delas damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Feche os seus olhos mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, nesta noite nós mais uma vez clamamos pela tua misericórdia. Pedimos pela tua voz, Pai, fala conosco, Pai, edifica a nossa alma. Pai, se há alguém aqui que ainda não entregou a vida a Ti, Pai, mas que nesta noite venha ser o momento. Que isso gere arrependimento no coração, para que nós venhamos ter comunhão contigo, Pai, para que nós venhamos entender a tua palavra. Pai, fala conosco, tem misericórdia de nós, dos teus filhos, esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos,
Vamos iniciar o estudo na primeira carta de João. E eu queria dar uma introdução a respeito da primeira carta de João, para a gente entender melhor, se situar melhor o que nós vamos aprender. A primeira coisa é falar de quem escreveu a carta. Esse João é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, que é aquele mesmo João que era um dos 12 discípulos de Jesus. A carta não fala, ele não escreveu a carta e falou no cabeçalho da carta que ele era o autor da carta. As cartas de Paulo, diferente da carta de João, ele sempre falava no início da carta: eu, apóstolo Paulo, da parte de Deus, aos santos de toda a Acaia, por exemplo, que foi a carta aos Coríntios, da região da Acaia. Então Paulo sempre iniciava falando que ele era o autor e também ele escrevia para quem que ele estava escrevendo, a região ou a igreja específica. Diferentemente do apóstolo Paulo, João não colocou nem o remetente e nem colocou no cabeçalho da carta que ele era João apóstolo de Jesus Cristo. Então ele já inicia indo direto ao assunto. Mas mesmo assim, quando foi fechado o canão da Bíblia Sagrada, todos entraram no acordo de que essa carta era do apóstolo João. E por que eles entraram nesse acordo? Porque a maneira como João escreve no Evangelho de João é muito parecida com a maneira da escrita da carta de João. Ele usa termos muito específicos como luz e trevas, vida e morte. Ele gosta muito de usar esse tipo de palavra que dá um contraste. Então, quando se analisa toda a carta e vê a grande semelhança da maneira de falar, a maneira carinhosa de falar, porque João tinha uma maneira peculiar de falar, o Evangelho de João ele é bem diferente dos outros 3 evangelhos. A maneira, ele se destaca na maneira de falar, de maneira carinhosa, inspirada, poética. Além da característica da carta, nós também, os estudiosos, também entram no consenso de acreditar que foi João que escreveu, porque as pessoas que estiveram bem pertinho de João, lá quase 2000 anos atrás, aquelas pessoas que viveram naquela época, eles escreviam em livros e declaravam: não, essa carta que escreveu foi o apóstolo João, foi passando de geração para geração. E graças a Deus os escritos de João chegou até nós, está aqui na nossa mão, 2000 anos depois praticamente, nós temos acesso a uma carta tão especial, porque é de alguém que viu o Senhor Jesus em carne. Nós podemos ter Jesus dentro de nós, sentimos Ele, mas João teve um pouco mais de privilégio, além de ter Jesus dentro. Ele viu Jesus do lado de fora. Ele viu as características do seu olho, do seu cabelo, a cor do seu cabelo. Ele conseguiu tocar em Jesus e sentir a textura da sua pele. E é exatamente sobre isso que ele começa a falar. E para a gente já ir direto para o texto, porque eu não quero ficar falando muito sobre o contexto histórico e essas coisas, eu gosto da Bíblia. Eu quero também dizer por que João escreveu a carta. Tem alguns motivos pelo qual escreveu a carta. Então vou citar alguns. Primeiro, é que João queria combater uma heresia muito comum naquela época dele, que ele escreveu a carta, aproximadamente 60 anos depois de Cristo, depois que Cristo tinha nascido. Aproximadamente 60 anos, João já velhinho. Jesus já não estava aqui na terra. Jesus já tinha sido assunto aos céus. Mas João, obviamente os irmãos sabem que depois que Jesus foi assunto aos céus, os apóstolos e discípulos continuaram a missão apostólica. Continuaram pregando e João foi o último apóstolo a morrer. Os outros apóstolos morreram martirizados, ou seja, perseguidos por sua fé. Morreram porque o governo mandou matar, morreram cerrados, decapitados. O apóstolo Paulo morreu, cortaram a cabeça dele porque ele era crente. Naquela época os apóstolos morreram assim, mas João não. João ele foi o único que Deus deu a liberdade de morrer de velhice. E ele já velhinho, dizem
contam, né, os livros de história, que João já não conseguia pregar quando era tão velhinho. Mas mesmo assim, alguns irmãos pegavam ele e carregavam ele até o culto. E colocavam ele para dar uma palavra diante daqueles irmãos. E ele já não conseguindo pregar, ele dizia uma frase. Dizia assim: filhinhos, amais uns aos outros. E encerrava a sua fala. Já nos seus últimos momentos, na idade já indo embora. E ele já, bem avançado em idade, ele escreveu essa carta. E ele queria combater uma heresia naquela época. Uma heresia chamava gnosticismo, espalhava-se naquela época e enganava muito crente. E essa heresia dizia que Jesus não veio em carne de verdade. Essa heresia dizia que Jesus era uma espécie de um espírito na terra, andando na terra. Existiam heresias naquela época que dizia que se Jesus andasse na areia, ele não deixava marcas na areia porque ele era uma espécie de um espírito. Ele não era de carne de verdade, que tinha sangue correndo nas suas veias. E João vai combater essas pessoas. Outra heresia que é parecida com essa, mas eu não quero gastar muito tempo com isso, mas o irmão precisa entender por que João escreveu a carta. Era que eles diziam que Jesus não era o Filho de Deus de fato, não era o Cristo Messias. Eles diziam que Jesus era um ser humano normal. Ele era um ser humano, mas ele não era Deus. Ele não veio do céu. Ele era um ser humano, que era um bom servo de Deus, mas que ele não era Deus. E não veio do céu. Ele era apenas um bom servo de Deus. E essa era outra heresia, porque a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas descendo e fez em forma de carne humana e habitou entre nós. Então, nós vamos ler a carta de João e nós vamos citar isso, os irmãos vão perceber. Amém, meus irmãos? Amém. Essa é uma introdução. Mas vamos para o texto. Combatendo tudo isso, João escreve assim no versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele começa falando sobre o que era desde o princípio. E esse princípio não é o nascimento de Jesus. Essa palavra princípio se refere ao que veio antes do nascimento dele. Ele era antes dele nascer em forma humana. Ele não é igual eu e você. Eu comecei a existir há 29 anos atrás. Quando eu nasci, a partir da barriga da minha mãe, que me deu a luz. Mas Jesus não começou a existir quando Maria deu a luz a ele. Jesus já existia. Ele era desde todo mundo, desde todo, antes de todos. E aí João começa falando o que era desde antes, desde o princípio de tudo, o que já era e já existia. Porque Jesus, ele é eterno para o passado e ele é eterno para o futuro. Ele é sem início e sem fim. Diferentemente de nós que temos almas eternas para o futuro, porque a minha alma é eterna, a sua também. Os que são salvos viverão eternamente, na vida eterna. Os que são ímpios e não se converterem, passarão a eternidade em punição. Mas somos eternos apenas para frente. Mas temos o início, foi quando a nossa mãe nos deu a luz. E Jesus era desde o princípio, antes de tudo isso, ele começa combatendo a heresia, que dizia que Jesus não era Deus, que não existia antes do seu nascimento. Ele começa assim, o que era desde o princípio. E ele continua dizendo assim, o que temos ouvido. Olha só, ele dizendo o que temos ouvido, ele não está falando de uma audição espiritual, irmãos. O Espírito Santo fala conosco. No Espírito. Você ouve a minha voz humanamente falando. Ok? Eu estou falando no microfone. Esse caixa de som amplia a minha voz e chega no seu ouvido. E ele vai lá e toca nos seus ossos do ouvido para que isso gere uma vibração. Vai para o seu cérebro, você me ouve humanamente falando. E
João está dizendo assim, o que temos ouvido, e esse ouvido que ele está falando era uma audição humana. Por que ele está falando de uma audição humana e não espiritual, digamos assim? Embora João servia a Jesus e ouvia o Espírito Santo também. Ele está falando que ele ouviu as pregações de Jesus como homem. Ele está falando que o som das palavras de Jesus era a palavra vinda de um ser humano. Ele disse assim, olha, ele era desde o princípio, ele se fez carne e eu ouvi ele como homem. Não apenas como a voz do Espírito Santo que nós ouvimos hoje, mas ele ouviu também como homem. E ele estava dizendo, eu ouvi ele, o que temos visto, ele diz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, e com nossos próprios olhos. Ele está dizendo assim, eu vi com meus olhos humanos. Ninguém aqui consegue ver Jesus mais com olhos humanos. Mas João está dizendo assim, eu vi ele com os meus olhos humanos. Eu vi. Eu sabia a altura dele. João poderia, na nossa frente aqui, falar assim, era mais ou menos essa altura, ou essa altura. João poderia falar assim, os cabelos deles eram no ombro, ou um pouco mais curto. João poderia dizer, não, a barba dele era cheia, ou era uma barba mais rala. João está dizendo assim, eu vi com meus próprios olhos. E ele vai dizendo assim, o que temos contemplado, eu contemplei ele humanamente falando. E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, a minha mão tocou nele. O que João está dizendo é dizendo assim, olha, eu conseguia sentir a textura da carne dele. Ele falando, eu sou discípulo de alguém que eu presenciei. Eu não li isso no livro. João está dizendo assim, eu não ouvi isso do meu pai nem da minha mãe. Eu vi com os meus próprios olhos. E ouvi com meus próprios ouvidos esse homem chamado Jesus. Eu toquei nele e a minha mão apalpou ele. A Bíblia diz lá no Evangelho de João que ele deitava, se escorava no peito de Jesus. Ele conseguia sentir as batidas do coração de Jesus, o coração humano, onde corre sangue humano. O Jesus que era 100% homem e 100% Deus, pisou aqui. E João está dizendo, eu não ouvi falar, eu não li no livro de história, nem minha mãe, nem meu pai me contou, eu estava lá. E o versículo 2 é assim, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Ele está dizendo assim, a vida se manifestou. Lá no versículo 1, voltando um pouco, ele diz assim, nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Lá no Evangelho de João, ele também chama Jesus de verbo. No primeiro capítulo, no primeiro versículo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É a semelhança da carta com o Evangelho, é grande, inclusive, esse tipo de palavra. Chamar Jesus de verbo. E esse verbo da vida, essa palavra verbo, ela é referente à palavra mesmo. A gente conhece na escola, estuda sobre o verbo, né? Verbo. Conjugar os verbos, eu ando, eu como, eu trabalho. E o que é verbo? É palavra. E ele começa a chamar, e ele declara que Jesus é a palavra da vida, o verbo da vida. Porque Jesus é Deus falando. Jesus, quando ele quer comunicar ao homem, ele quis comunicar ao homem de uma maneira especial e diferenciada, ele enviou Jesus. E Jesus é essa palavra, essa comunicação de Deus com o homem. Então Jesus é conhecido como o verbo da vida, a palavra de Deus manifesta. É Deus falando com o homem. Como é que ele fala com o homem? De várias maneiras. E a mais especial dela foi enviando Jesus. Enviou Jesus, ele em forma humana, Deus estava falando assim, esta é a minha comunicação com vocês, eu estou comunicando, meu filho é a minha comunicação com o ser humano. Eu estou enviando para vocês o meu filho que vai ser esse elo de comunicação, onde ele fala a minha palavra, ele é a minha própria palavra. E ele diz aqui, no versículo 2, continuando, olhe para o versículo 2, diz assim, e a vida se manifestou e nós a temos visto. Ele chama Jesus de vida. Ele chama Jesus de verbo da vida. E mais para frente,
ele vai chamar Jesus de a vida eterna. Porque não tem nada mais vivo do que Jesus. A própria vida pisou aqui. Irmãos, não existe vida sem Deus. Deus é o dono da vida, Ele é o autor da vida, Ele é a própria vida. Jesus é a própria vida. É difícil a gente tentar explicar a vida, né? O que é vida, né? Se alguém te perguntar, a gente embaraça. Porque é uma palavra muito... Não é igual cadeira, né? Que você fala assim, o que é cadeira? Dá até para desenhar. Dá até para desenhar o formato da cadeira. Mas quando fala assim, o que é vida? Aí você fica, vida, o que é vida? É algo bom, é algo grande. É aquela dificuldade. E às vezes, quando a gente vai falar de Deus, falta a palavra. O que é Ele? Ele é a vida. Que tipo de vida? Ele é a vida eterna, Ele é a maior manifestação de vida. Eu acho que João, como que dizendo, olha, você tinha que estar lá para ver. Aí como ele não sabia, eu vou explicar o que é Ele é a vida. Você tinha que estar lá para ouvir as pregações que eu ouvi assim, falar. E olhar para ele, o rosto dele tinha aquele gesto de vida. E o rosto dele olhando para mim era como se a vida estivesse olhando para mim. É uma palavra subjetiva, vida, é difícil de explicar. E João está dizendo, ele é a palavra da vida, ele é a própria vida. E a vida pisou aqui. E aí no versículo 2 ele diz assim, a vida se manifestou e nós temos visto. E dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus, é a vida que se manifestou na terra, em forma humana. Dá até para ver, dá até para detalhar as características do corpo dele, o formato do cabelo, da mão. Ele era jovem como eu, Jesus. Eu tenho 29 anos, Lucas também, talvez meio 6 meses mais velho. Tem 30, tá? 29, sou de fevereiro, sou de outubro. 29. Com 29 anos, Jesus iniciou o seu ministério. O ministério de Jesus durou só 3 anos. Então é como se eu, na minha idade aqui, então Jesus não era velho, um homem assim, com formato, um rosto mais velho, ele era mais novo. E morreu com 33 anos, muito novo. E aí, meus irmãos, João está dizendo assim, nós temos visto, eu vi ele, eu vi a vida eterna aqui na terra. E ele anunciava a vida eterna, ele diz assim, a vida se manifestou e nós a temos visto com o olho humano que ele está falando, e dela damos testemunho. Ele está falando assim, eu vou testemunhar do que eu vi. Se você vê, digamos, um acidente, e alguém fala assim, você precisa testemunhar lá no julgamento. Se você vê o acidente, você pode ir, mas se você não vê, você não pode ir, porque você é testemunha do que você viu. Nesse caso, João está falando assim, eu estou testemunhando, não é o que eu li, e nem foi contado pelo vizinho. Eu estou testemunhando, não é o que minha mãe me contou, nem o que meu pai me contou, eu estou testemunhando do que eu vi. E ele disse assim, nós temos visto a vida eterna que eu estava com o Pai. Eu estou dando testemunho dele, eu estou falando com vocês o que eu vi, eu estou anunciando, estou escrevendo o que eu vi. Eu vi ele, eu toquei nele, e eu estou anunciando. Aí ele diz aqui, ó, versículo 2 ainda, a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho, né, da vida que era Jesus, e vos anunciamos a vida eterna. Depois de testemunhar, João vai anunciar, espalhar a notícia. Então, primeiro eu vi, sou testemunha. Agora que eu sou testemunha, agora eu posso falar com a autoridade de quem viu, com a autoridade de quem ouviu, de quem tocou na pele e sentiu a textura da sua pele, quem conseguiu sentir os pelos do seu braço, quem conseguiu abraçar. Eu estou sendo uma testemunha do que eu vi e eu tenho autoridade para lhe anunciar o que eu vi. Eu vi ele e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, que é Jesus. Essa vida eterna aqui, que está falando, é o próprio Jesus, que é vida, ele é a vida eterna. E estava com o Pai e nos foi manifestada. Queridos, de onde Jesus estava? Ele existia antes do seu nascimento na terra. Ele estava com o Pai. E ele estando com o Pai, depois, em comum acordo com o Pai e com o Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade, o plano da salvação dizia que o Filho haveria de vir ao mundo e vestir pele humana, por assim dizer, né? Então Jesus, como homem,
ele teve que aprender a caminhar, assim como as crianças mais novas aí de colo. Quando aproximadamente 1 ano de idade, as crianças têm que aprender a caminhar. Elas começam a dar os primeiros passos, as primeiras quedas. Jesus amamentou, provavelmente, porque uma criança normal é assim. Então a humanidade de Jesus era muito notória. Ele se tornou um homem e teve que crescer como uma criança. Teve que aprender a andar, dar os primeiros passos. Provavelmente amamentou normalmente como qualquer criança. E aí João vai dizendo que o que estava com o Pai foi manifestado na terra. Versículo 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E olha só, queridos, lembra da heresia que João estava combatendo? Eu falei que a heresia de pessoas que pregavam que Jesus era uma espécie de espírito, gnosticismo. E também alguns pregavam que ele não era Deus. São duas heresias. E João está aqui enfatizando a humanidade de Jesus para que as pessoas acreditassem que ele não era uma espécie de espírito, ele era homem. E no versículo 3, ele diz assim, para que igualmente tenhais comunhão conosco. Quando ele combate essa heresia, e essa carta foi destinada às igrejas gerais, ele não tinha um endereço fixo. Mas essa carta era um tipo de carta que ela tinha que sair andando naquela região, naquela época, ela não tinha um endereço. João escreveu no intuito de que os cristãos daquela época, e consequentemente chegou até nós, a palavra sagrada, mas naquela época João estava preocupado com que o povo estava acreditando nas heresias. Porque um bom pastor que cuida da ovelha, ele se preocupa com que os seus filhos estão acreditando. E João, ele chamava aquelas pessoas, nós vamos ver nessa carta, sempre de filhinhos, vocês são meus filhos. Um pai, como João se considerava um pai na fé daquelas irmãos, daquela época, o último apóstolo, mais velhinho, os outros já estavam mortos. E ele sempre falava filhinhos, ele falava assim, no versículo 3, olha, o que temos visto e ouvido, anunciamos, sabe para quê? Para que vocês igualmente tenham comunhão conosco. Que tipo de comunhão ele está falando? Ele falou, eu estou anunciando o que eu vi, primeiro para vocês não acreditarem nas heresias. Eu não li o que eu estou pregando, ele está falando, eu não li, não aprendi de pai, eu vi, é diferente. E eu estou anunciando o que eu ouvi. Não criei na minha mente uma pregação bonita, eu só ouvi e repassei. Eu não estou aqui criando exageros, ele está falando assim, eu estou falando para vocês o que eu vi, para vocês não acreditarem nas heresias, porque eu quero que vocês tenham comunhão conosco na doutrina. Você tem que crer no que eu creio. Você tem que acreditar em mim. Porque se você segue as heresias, você não tem comunhão comigo na doutrina. Eu posso até te cumprimentar, posso trabalhar do seu lado, mas na doutrina, como irmão em Cristo, eu não posso te considerar. E ele está dizendo assim, o que eu tenho visto e ouvido, eu anuncio a vocês para que vocês tenham comunhão conosco. Não sai do que eu te ensinei. Fica aqui na doutrina que nós estamos ensinando a vocês, e ensinamos no início. Então ele está dizendo assim, eu quero que vocês tenham comunhão comigo, no que eu ensino, com a nossa igreja, que Jesus esteve em carne. E ele está dizendo, eu estou anunciando o que eu vi, o que eu ouvi, para que vocês tenham comunhão comigo. Continuando no versículo 3 lá, depois do ponto. Ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E aqui ele declara, eu estou anunciando o que eu vi, o que eu ouvi, para que você tenha comunhão comigo na doutrina, que vocês tenham comigo na mesma comunhão, no mesmo pensamento, na mesma fé, que vocês não sigam as heresias que dizem que Jesus não veio em carne. E a nossa comunhão que vimos Jesus é com o Pai e com o Filho. Ele está dizendo assim, ó, eu tenho comunhão com o Pai, eu tenho comunhão com o Filho. Eu vi, ó, papel, eu toquei, eu ouvi a pregação dele. E eu quero que você tenha comunhão conosco. Porque você concorda comigo que se eu tenho comunhão com o Pai e com o Filho, e você tem comunhão comigo, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos juntos na mesma doutrina, na mesma fé, seguindo o mesmo pensamento. Mas automaticamente, se alguém não crê no que João prega, porque João viu e tocou e ouviu, e segue as heresias,
ele não pode ter comunhão nem com o Pai, nem com o Filho, e nem com o corpo de cristão dos apóstolos, no caso João. O apóstolo João não pode ter comunhão, porque escolheu outra doutrina. Porque as religiões são muitas por aí. É você que decide qual que você vai. E João está dizendo assim, acredita no que eu estou falando, porque eu estava lá. Não aceite mentiras. Eu estava lá, estou testemunhando com autoridade. Ele está dizendo, você não viu, mas eu vi. Então eu acredito no que eu vi. Embora você não tenha visto e eu vi, se você acreditar nas minhas palavras, você tem comunhão com o Pai, com o Filho e conosco. Amém? Versículo 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Queridos, primeira coisa é que se essas pessoas não acreditassem na pregação de João, ele considerando-se um pai na fé, com certeza o coração dele estaria partido, iria se partir. E como todo bom pastor, sempre tem muitas feridas no coração, porque presencia muitas coisas, presencia seus filhos seguindo outras doutrinas. E João está dizendo assim, olha, eu estou escrevendo para que a nossa alegria, eu estou escrevendo e falando essas coisas para vocês, para que a nossa alegria seja completa. A minha e a de vocês. A minha será completa porque se você seguir a doutrina que eu ensino, o que eu ouvi dele, propriamente dele, você tem comunhão conosco, com o Pai e com o Filho. Vocês vão para o mesmo céu que eu vou. Aí eu vou ficar alegre, completa a minha alegria. Acredita na minha pregação. E ele usou a palavra nossa, pelo menos na minha tradução. Alguém está, a sua, Lucas, está nossa também? Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Isso. A minha fala nossa, aí fala vosso gozo. Então, se eu, utilizando nosso ou vosso, João está dizendo assim, a minha alegria eu quero que seja completa. E é de vocês também, porque se você não segue o que eu creio, se você não segue a pregação do cristianismo, você não vai dar vida eterna. Primeiro, a alegria do cristão começa aqui na terra, mas ela se estende de uma maneira excelente após esta vida. Temos tristeza na terra, obviamente, sofrimentos, mas não podemos negar que a vida com Jesus, ela é alegre. Você chora por um lado, você lamenta as dores dessa vida, mas quando o Espírito Santo vem, e aquele Espírito Santo se consola, e você lembra da sua salvação, você tem comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e que você vive uma alegria que às vezes o salário dobrado não pode te dar, a riqueza não te dá. E João está dizendo, eu quero que você complete a minha alegria, crendo no que eu estou falando, e eu quero que a sua alegria também seja completa, porque se você não seguir a Jesus, você vai experimentar um gosto muito amargo no final. Se você não crê na minha pregação de que Jesus veio em carne, quem não crê que ele veio em carne, morreu na cruz e teve o sangue esvaído naquela cruz e ressuscitou o terceiro dia, não pode entrar no reino de Deus. E João está aqui torcendo para que eles alcançassem a alegria completa, que a dele também fosse completa. Porque não tem alegria maior do que quando o pastor prega o verdadeiro evangelho e ele vê os seus filhos crendo na sua pregação e seguindo a sua pregação. Mas caso contrário, com certeza o coração dele ficaria muito partido. Com certeza ele tinha muitas marcas na alma, nos sofrimentos da terra, por ter presenciado muitas coisas, como esse tipo de heresia tentando roubar os seus filhos da terra. E ele insiste. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Olha só, João continua, olha, eu ouvi uma mensagem da parte dele, um resumo, os pontos principais do que ele pregava. E qual é essa mensagem? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E João ouviu essa mensagem de quem? Ele diz aí, ora, a mensagem que da parte dele ouvimos. Quem é esse? Nós já estamos lendo desde o versículo 1 sobre Jesus. Ouvimos de Jesus uma mensagem. E qual é a mensagem que nós ouvimos? Dentre tantas pregações, central da mensagem é que Deus é luz. Uma coisa eu posso falar que eu ouvi dele, é que Deus é luz. Interessante é que João, isso é bom para nós, João não inventa uma pregação. Ele fala, eu estou repassando o que eu ouvi.
Eu não preciso criar nada novo, eu não preciso de pregação nova, revelação nova, eu não preciso criar uma poesia que te convence. Eu ouvi dele que Deus é luz. Estou repassando para vocês que Ele é luz. Não preciso de nada novo. João não é o tipo de pregador que procura uma pregação nova todo culto ou domingo. João ele fala assim, olha, eu só tenho que repassar o que eu vi. E a mensagem do Evangelho, né, não é pequena, cada culto a gente aprende uma porção dela. Mas é sempre a mesma mensagem. João não é aquele tipo de pessoa que vem trazer algo novo. Não, João pregava o que ouvia dele. Presenciou Jesus pessoalmente. Então, qual o melhor exemplo de pregador que João tinha? O mestre. João não imitava a pregação de do apóstolo fulano, João não imitava a pregação do pregador tal, do presbítero tal. João falava assim, não, eu prego do jeito que ele prega. Porque a mensagem que eu ouço dele, eu estou repassando. A inspiração de ser pregador é de Jesus. Jesus é o meu espelho de perfeito pregador. E aí nós entramos naquela coisa, né? A gente pode admirar um pregador ou outro como pregando o verdadeiro evangelho, nenhum problema, não é pecado, mas qual é o erro dos pregadores hoje em dia? Que a referência maior não é as pregações de Cristo. A referência maior de pregador ciclano, fulano, que prega no congresso tal, que prega no Gideon, que prega aqui e ali. Posso até admirar um bom pregador, admirar a verdadeira pregação, mas nunca vai vencer o meu modelo de pregador ideal, que é Jesus. O melhor pregador, os melhores pregadores de hoje, que já viveram a história do cristianismo, são os que imitam o mestre. Antes de olhar para Paulo, que também era um excelente apóstolo, que escreveu cartas inspiradíssimas também, que veio do Espírito Santo, mas Jesus está acima dele. E Jesus é a minha maior referência. Aí eu posso admirar, eu posso aprender de uma outra pessoa, eu posso admirar as pregações do apóstolo Paulo, e que é admirável, mas não vence o meu modelo de pregador perfeito, que é Jesus. E João está dizendo, eu ouvi uma mensagem da parte dele, que Deus é luz. E nele não há treva. Nele não há treva. 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa heresia, irmãos, que eu tinha falado inicialmente, eles também ensinavam um outro erro. Dizia que o pecado não faz mal. Que você ser santo não tem a ver com comportamento, ser santo tem a ver com conhecimento. Então eles gostavam muito de estudar. Eles gostavam muito de ler e falavam assim, não, se eu estudar muito, eu me santifico no estudo. Então eu não preciso me preocupar em ser santo, ter uma vida, não mentir. Eles falavam isso. Eles disseram, não, nossa carne é podre, então assim, a gente já é podre mesmo, nossa carne é suja, então pecar, pode pecar, não tem problema não. E aí João vem falando, se dissermos que temos comunhão com Ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque João está combatendo a heresia, falando assim, ei, não acredita neles não, tem que ser santo. Se você diz que tem comunhão com Deus, e você vive numa prática de pecado sem arrependimento, sem busca de santidade, sem melhoramento, sem santificação, não, eu sigo Jesus, igual a gente conhece muitos aí, eu conheço colegas de trabalho, que dizem, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, você tem Jesus, mas se embriaga esse final de semana, e chega se orgulhando no trabalho, eu bebi demais, cheguei a cair. Alguns dizem, eu dormi com a fulana de tal, fui com o ciclano de tal, pessoas com quem eles não são casados. As pessoas dizem, eu tenho Jesus, eu tenho Deus, eu sou católico, eu sou assembleiano, eu sou da Redenção e Graças. Só tem 2 igrejas, né? Até o momento, então não dá para expandir muito. Mas enfim, em todo lugar nós temos verdadeiros cristãos e possivelmente, talvez, falsos cristãos. E aí nós temos várias religiões. Fala assim, eu sou da Assembleia, eu sou da lei, eu tenho Deus. Mas, de repente, você tem uma carteirinha de membro. Mas você anda em trevas. Assim como nossos amigos de trabalho dizem que tem Deus, mas tem prostituição. Eles mentem, eles gostam e não têm arrependimento nenhum em viver na prática de imoralidade sexual, e pornografias e adultério. E não há temor, e não há decência, e dizem, não, eu tenho Deus. E não há mudança de caráter. Daqui a pouco nós vamos ver, irmãos, que não há perfeição, mas vamos seguir o texto. Eu tenho 12 minutos.
7. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele está dizendo assim, se você anda na luz, no 7, porque Ele está na luz, como Ele na luz está, porque Deus é luz. E se você anda na luz, você tem comunhão uns com os outros, no sentido de comunhão com os irmãos. Primeira coisa, só pode ter comunhão com os irmãos se você andar na luz. Porque os irmãos, quando eu falo irmãos, eu falo cristãos, verdadeiros cristãos andam na luz. E você só pode ter comunhão espiritual, comunhão com os irmãos, se você também anda na luz, senão não encaixa. Não encaixa nós pregarmos sobre santidade e alguém dizer assim, não, eu sou seu irmão em Cristo, mas só que eu gosto do adultério. Não pode, porque ele diz assim, se você está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Mas só se você estiver andando na luz também, igual nós estamos. Aí nós temos comunhão de irmãos em Cristo. Mas se você não anda na luz que eu ando, nós não somos irmãos. Você pode ser colega de trabalho. Você pode ser meu colega de trabalho. Mas se você não anda na luz, meu irmão em Cristo, você não é. Porque eu tenho comunhão com o Pai que é luz. Você não é meu irmão. Você não tem comunhão comigo. E aí diz aqui, ó, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você anda na luz, você tem comunhão com os irmãos. E um outro benefício que é ainda óbvio, muito maior, o sangue de Jesus purifica-nos de todo pecado. Glória a Deus. O sangue de Jesus purifica quem? O sangue de Jesus é sobre quem? Perdoou quem? O sangue de Jesus limpou quem dos seus pecados? O que anda na luz, o que escolheu a luz. Aí o sangue de Jesus purificou aquela pessoa. Se ele não anda na luz, ele está na treva, o sangue de Jesus ainda não purificou, ainda não é sobre ele. Ainda não é sobre ele. E aí João está dizendo, quem anda na luz é porque o sangue de Jesus já purificou. Então não tem essa de eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou gente boa, como dizem nossos amigos. Não, eu sou gente boa, meu parente é gente boa, meu sobrinho é gente boa, ele é de Deus. Não. Ser gente boa não serve. Tem que andar na luz. Ele é gente boa, mas ele gosta de embriaguez, de mentira, ele gosta de roubar, ele gosta de dar calote. Não, ele não está na luz, ele não é meu irmão em Cristo. Ele pode ser meu colega, eu posso cumprimentar como vizinho. Posso evangelizar, convidar para a igreja, mas meu irmão em Cristo, ele só vai ser quando o sangue de Jesus purificar ele de todo o pecado, quando ele andar na luz. 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Queridos, aí João entra aqui, vamos colocar como um parênteses. 8. Se dissermos que não temos pecado, se alguém aqui falar que não tem pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Primeira coisa, engana a si mesmo. Ele tenta enganar duas pessoas. Primeiro, ele tenta enganar ele mesmo. E, entre aspas, enganar Deus, né? Então ele diz assim, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, ou seja, é mentiroso. Bom, só qualquer um de nós aqui que falar que não tem pecado nenhum, zero mesmo, é mentiroso. Não é isso? Se dissermos que não tem pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E João está escrevendo para os crentes que andam na luz. Nós andamos na luz, crentes. Porque andar na luz não é perfeição plena. A perfeição plena é quando a gente for revestido de incorruptibilidade, quando os mortos ressuscitarem primeiros, e os que estiverem vivos encontrar com ele nos ares, e nós formos morar com ele no paraíso. Aí é perfeição. Mas quando a gente está na terra, a gente anda na luz. Mas andar na luz não quer dizer, irmãos, que eu possivelmente não posso falhar. Que eu não posso, de repente, cometer um delito. Até porque cometemos delitos diariamente. E aí João está dizendo, se você dizer que não tem pecado nenhum, zero, assim, aí você já é mentiroso. Porque assim, uma coisa é você andar na luz. Outra coisa é você falar que é perfeito. Porque quem é perfeito não precisa do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é para purificar pecado. E se alguém fala assim, eu sou perfeito, o que ele está falando? Eu não preciso de Jesus, não. Quem precisa é você. Porque o sangue de Jesus é para purificar pecado. Eu não tenho pecado.
Então a cruz de Cristo não serve para mim. Eu já vou para o céu direto, sem cruz, sem nada. Não é isso? Se eu olhar por essa lógica que eu não tenho pecado. E para que o Senhor Jesus veio? Para purificar nós que estamos aqui nessa congregação dos nossos pecados. E ele está dizendo, ó filhinho, se vocês falarem que não tem pecado, aí você já é mentiroso. Porque uma coisa é vocês andar na luz. Mas perfeição, querido, não tem perfeição não. Não existe essa perfeição. Inclusive estamos aqui, aprendendo a palavra, e Lucas prega aqui, para a gente consertar. Então, se é para consertar, se eu estou precisando de uma palavra, é porque eu estou precisando melhorar. Se eu for perfeito, eu não preciso vir na igreja, eu não preciso de palavra, eu preciso de ler Bíblia, eu não preciso de orar, eu não preciso de nada. É por isso que eu venho, por isso que você vem congregar. Aqui Deus trabalha em você, no seu coração. Ele te santifica, Ele te melhora, Ele te conserta. Ele fala com você para você melhorar. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. E aí, queridos, por que eu preciso reconhecer que eu sou pecador? Porque só quem reconhece é quem pode ser perdoado. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso aqui ele estava combatendo aquela heresia daquela época, do pessoal gnóstico que falava que podia pecar. E que, ao mesmo tempo que ele falava que podia pecar, ele falava assim, mas isso aí não me mancha espiritualmente. Eu posso, a carne é podre, já é podre mesmo, vamos nos entregar, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E eles falavam, não, mesmo assim eu sou santo. Correto? A heresia falava isso. Eu estou mergulhado no pecado, não tem nada a ver, e eu sou santo. Eu não tenho pecado. Eu sou eliminado por dentro e não tenho pecado nenhum. E aí João está batendo em cima dessa heresia, para os irmãos não caírem nessa onda de heresia. Nós temos que ter cuidado, irmão, para não acreditar em todo espírito, em todo pregador, em toda igreja. E que a gente fala assim, não, a igreja evangélica, Deus é um só, e todo mundo é meu irmão. Não, não é bem assim. Tem que fazer o teste da palavra. Se não passar no teste da palavra, aquele pregador não foi Deus que levantou. Aquela igreja não é igreja bíblica. Deus não levantou. Tem que passar no teste. E João está aqui ensinando os irmãos, porque aquela heresia dizia que eles diziam que eram cristãos também. Assim, no sentido de, eu estou na mesma religião de vocês. Só que vocês entenderam errado. Não tem nada a ver pecado. E ao mesmo tempo falava, eu não tenho pecado. Correto? E aí João vai falando, se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Primeira coisa. Olha só. Se eu falar que não tenho pecado, eu estou enganando a mim mesmo e a verdade não está em mim, ou seja, eu sou mentiroso. Além de me fazer mentiroso, versículo 10, que eu chamo Deus de mentiroso, olha só. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Tá vendo? Minha versão está mais, um português mais difícil, mas esse fazemos-lo é ele, fazemos dele mentiroso, fazemos-lo mentiroso. Então, se eu falar que não tenho pecado, eu me engano a mim mesmo, eu sou um mentiroso e estou chamando Deus de mentiroso, porque Deus enviou seu Filho para salvar pecadores. Romanos, queridos, abra sua Bíblia em Romanos 3:23. Romanos 3:23. O que é que diz Romanos 3:23? Olha só. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Correto? Então João está reafirmando e, digamos assim, confirmando a pregação de Paulo em Romanos. E de toda a Bíblia, todo o Evangelho, que diz que nós somos pecadores. E o Senhor Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Então, queridos, esse último texto me chamou muita atenção. Uma necessidade nossa. Se dissermos que não temos pecado, fazemos um mentiroso. Mas se confessarmos o pecado, se a gente admitir o pecado, esse confessar que é admitir, se a gente bater no peito e falar assim, eu sou um pecador.
Se eu admitir o meu pecado contra Deus, Ele vai me perdoar. Se confessar o nosso pecado, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda injustiça. E a gente se acha, tem hora que a gente se acha bom demais. Tem hora que eu acho que a gente se acha muito bom. A gente fala assim, não, eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo os pobres, dou uma oferta. E a gente vai esquecendo quem a gente é. Tem crente que ele é meio anestesiado com esse negócio de pegar, ele acha que ele não peca. Está na igreja. Teve até o caso de alguém falar, já ouvi até testemunho de gente falar assim, ó, tem 14 anos que eu não pego. Falei, meu Deus do céu. Tem 14 anos que esse jeito. A gente fala assim, ó, tem 14 anos que eu não pego. Inclusive um pregador eu admiro muito, que o Lucas já sabe qual que é o Paul Watson. Ele disse que ele chegou para o moço que disse que tinha muito tempo que ele não pegava. Aí ele diz assim, então tá bom. Aí a Bíblia diz que tem um mandamento que é maior. Quando os discípulos perguntaram assim, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Ele disse, olha, amar o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. Agora eu queria perguntar aos irmãos, quem hoje amou o Senhor de toda a força, todo o coração e todo o entendimento? Quem hoje conseguiu amar a Deus com todo o coração, completamente, com toda a força que você tem na alma e no seu pensamento, com todo o seu entendimento? Quem conseguiu essa proeza hoje? Quem consegue fazer isso todo dia sem falhar nem um minuto? Você acorda 7 da manhã e até às 10 da noite quando você vai dormir. Você tem que amar a Deus todo segundo, toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento, sem falhar nem um segundo, sem perder de vista. Perdeu de vista, já pecou, porque você não ama a Deus com toda a sua força e entendimento. Sabe, Deus, você pecou ali naquele segundo, naquele minuto que você não conseguiu amar Ele com tanta força, você cometeu o maior dos pecados. Por quê? O maior dos pecados. Porque perguntar para Jesus qual é o maior dos mandamentos. É amar o Senhor. Se é o maior dos mandamentos, a pergunta agora é a contrária. Qual é o maior dos pecados? Não amá-lo de todo o coração, toda a força, todo o entendimento. Se esse é o maior mandamento, descumprir esse mandamento é o maior pecado. Se dissermos que não temos pecado fazendo mentiras, hoje você pecou. Você pecou hoje. Quando você não amou o seu próximo você mesmo, sua esposa, seu filho, seu vizinho, seu colega de trabalho. Se você não conseguiu amar a Ele como você ama sua mãe, que é normalmente a pessoa que a gente entrega tanto amor, aí você pecou. Você não conseguiu amar seu vizinho como você ama seus pais, como você ama a si mesmo. Você não tem coragem de sentir fome, você já quer se alimentar de tanto amor que você tem a você. E nós não conseguimos retribuir tanto amor aos outros como a gente tem a nós. Embora seja mandamento. E aí João deixa claro, se disser que não peca, é mentiroso. E chama Deus de mentiroso também. Vamos confessar nossos pecados, meus irmãos? Vamos fechar nossos olhos. Dessa vez eu não vou dirigir a oração aqui no microfone. 9 horas e 1 minuto. Mas eu vou tirar mais 1 minuto para a gente orar confessando nossos pecados. Pode fechar os seus olhos. E vamos orar silenciosamente. Eu não vou dirigir a oração. Vamos apresentar a Deus nossos pecados. E vamos citar o nome dos nossos pecados.
agradeço os irmãos, agradeço o pastor Lucas. E até a próxima oportunidade, provavelmente a próxima terça, né? Se Deus permitir. Glória a Deus, irmãos. Aleluia.